E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar aqui na TV Coyote, no nosso especial sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos, que é muito diferente do nosso, como vocês devem saber. E é tão diferente que mesmo quem entende não entende muito. Então é o que eu vou tentar fazer o possível para explicar o melhor. Aí no final, qualquer dúvida vocês me perguntam nos comentários. Se tiver muita dúvida, eu posso fazer outro vídeo explicando mais coisa. E vamos lá. Então vamos primeiro para as coisas mais básicas. Primeiro, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. E se você quer votar, alguns meses antes da eleição, você tem que se cadastrar todas as eleições como um eleitor. Isso desmotiva muita gente a ir votar. Segundo, para você ser candidato a presidente dos Estados Unidos, você tem que ter mais de 35 anos, ser nascido nos Estados Unidos e morar lá há pelo menos 14 anos. Lá o voto é manual, como era no Brasil antigamente, você não tem urna eletrônica, por isso que a apuração dos votos leva mais tempo. E como o voto é opcional, mais ou menos metade da população no geral opta por votar. Antes de você ter as eleições presidenciais, você tem as eleições primárias. Nas eleições primárias, os eleitores norte-americanos, eles escolhem quais vão ser os candidatos de cada partido. É como se fosse uma eleição para ter as eleições. Lá nos Estados Unidos você tem dois partidos de maior destaque, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas lá tem uma questão diferente que qualquer um pode ser candidato a presidente. Você não precisa nem ser filiado a um partido, você pode ser um candidato independente. E você tem partidos menores, como o Partido Libertário, que no geral não atinge muitos votos. Então, basicamente, os únicos dois partidos que têm chance real de ganhar é o Partido Republicano e o Democrata. O resto é meio que para pagar de mais democrático que eles existem. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem muita independência. Então, cada estado decide nessas eleições primárias como que vai funcionar a votação. Em alguns estados, todos os eleitores vão votar e eles votam em quem eles querem que seja o candidato do Partido Republicano, entre as pessoas que se dispuseram a ser candidatas, e quem eles querem que seja candidato do Partido Democrata, entre as pessoas que se dispuseram também. E você tem alguns estados em que a votação é fechada, ou seja, você se registra como um eleitor ou do Partido Republicano ou do Partido Democrata, e você escolhe em qual dos dois você vai escolher um candidato. Depois que cada estado faz essa votação, cada um no seu molde, alguns nem são todos os eleitores que votam, inclusive. Você reúne conselhos e decide quem vai, como vão funcionar as primárias, né? Mas depois que cada estado faz isso, tem a apuração final e quem vira candidato pelos partidos a presidente não é o mais votado. Quem vira candidato a presidente por cada partido é o que consegue o maior número de delegados. Os delegados o que eles são? Eles são uma espécie de representantes da população. Cada estado tem um número de delegados baseado na sua população e no número de deputados que ele tem na Câmara, direito na Câmara. E baseado no que a população daquele estado votou, esses delegados votam no candidato a presidente. Ou seja, as eleições dos Estados Unidos são indiretas. E aí, em julho, você tem a convenção partidária, tanto do Partido Republicano, tanto do Partido Democrata, e lá eles oficializam a escolha do candidato. Nesse ano foi Hillary pelo Partido Democrata e Trump pelo Partido Republicano. Depois dessas eleições primárias, a população tem 3 meses para escolher qual dos dois candidatos, do Republicano ou do Democrata, ou dos partidos menores, que nem tem divulgação, decide quem do Partido Republicano ou Democrata, ou dos partidos menores, que tem menos relevância, vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. No geral, esses delegados, eles votam fielmente em quem teve mais votos dos eleitores do estado. Em alguns casos acontecem algumas traições. Por exemplo, a Hillary Clinton ganha na Califórnia. Na teoria, mesmo o Trump tendo votos na Califórnia, por a Hillary ter conseguido a maioria na Califórnia, todos os delegados da Califórnia vão votar Hillary. Em alguns casos muito raros, alguns desses delegados podem optar a votar no Trump, mas é uma coisa muito rara de acontecer. Esses delegados, inclusive, eles são escolhidos por cada estado também no seu modo. Alguns é por as pessoas votam em quem vão ser os delegados, outros são escolhidos, são selecionados pelos partidos. É uma confusão também. E no final você soma os delegados de cada estado e vê qual candidato tem mais delegados. E isso, às vezes, no resultado final acaba não representando a vontade popular. Foi o caso da eleição entre o Bush e o Al Gore, em que o Al Gore teve mais votos da população dos Estados Unidos como um todo, mas como o Bush ganhou em estados que tem mais delegados, porque tem uma população maior, e todos os delegados do estado acabam votando no candidato que teve mais votos naquele estado, o Bush ganhou a eleição tendo menos votos do que o Al Gore. Se você levasse em consideração que num estado na Califórnia, por exemplo, que você tem 55 delegados, se o Bush teve 80% dos votos e o Al Gore teve 20%,
todos os 55 votaram no Bush. Então acaba criando essas distorções. E muita gente se pergunta por que eles fizeram esse sistema tão complicado e tão sem sentido. Se fosse complicado e realmente melhorasse o sistema de representatividade, mas não, ele queria meio que o oposto. Então tem dois motivos principais que os especialistas falam que levaram à criação desse sistema. A primeira foi o receio dos pais fundadores de que a população não teria a capacidade de escolher uma pessoa digna para ser presidente do país e que a população também se deixasse influenciar por pessoas que não representariam os interesses da nação. Então eles fizeram esse sistema em que não tem voto direto, em que você acaba tendo uma garantia, na prática uma baboseira absurda. E o outro motivo é que realmente nos Estados Unidos os estados têm uma independência muito grande, né? Isso está na Constituição dos Estados Unidos, então explica essa parte de cada estado ter um voto separado. Não continua não explicando o fato de você necessitar desses delegados, né? Mas é isso, gente. É um sistema bem complicado mesmo. Eu tentei explicar o melhor possível, mas mesmo para quem entende é uma coisa complicada. Então, qualquer dúvida, vocês comentam aqui. Eu vou aprovar o comentário e aí eu respondo. Se tiver muita dúvida, eu faço outro vídeo explicando direitinho cada dúvida, para deixar bem claro. Tentei deixar o mais claro possível aqui. E é isso, até o próximo especial da TV Coyote. Valeu! Por favor, se inscreva no canal, dá um gostei que a gente está começando agora. Lembrando que nossa programação não tem só os especiais e os programas de notícias, que são os que dão mais audiência. A gente tem uma série de quadros de entretenimento, uma série de coisas. Então acompanha, que a gente precisa do apoio de vocês. Obrigado. TV Coyote agradece.